Planejar o tamanho da família é um assunto que deve ser discutido pelo casal. A vasectomia é um método anticoncepcional masculino simples e sem contraindicação. E, ao contrário do que muita gente pensa, pode ser reversível. A vasectomia nada mais é do que um procedimento cirúrgico, contraceptivo, para evitar vamos dizer assim, a gravidez. É um procedimento cirúrgico simples, onde a gente faz uma secção dos ductos deferentes, que é por onde passa o espermatozoide, no intuito de ser um método contraceptivo para o homem. Ele pesa cerca de 90 gramas e tem capacidade de crescer mais de 1000 vezes durante a gravidez. Porém, toda essa capacidade pode estar comprometida pelo aparecimento de miomas e tumores. E o que fazer quando isso acontece no útero? Então, o útero basicamente tem a função de reprodução. Então é um órgão em forma de uma pera, tamanho de uma pera, de fibra muscular, e ele é oco na realidade dentro, porque ali numa gestação ele vai acomodar o feto durante vários meses até o nascimento. Por ser de fibra muscular, as paredes do útero, eles são mais susceptíveis a ter esses miomas, que são nódulos de músculos, que eles vão crescendo. E se esses nódulos, dependendo da localização dele no útero, for causa de muita hemorragia, muita dor, e o tratamento clínico não foi eficaz, é indicado a retirada do útero, a esterectomia. Pré-requisitos para serem feitos a vasectomia, existe uma lei hoje em dia vigente, O que nós temos hoje? Pacientes com 26 anos ou mais, ou pelo menos 2 filhos. Essa é a exigência que nós temos para se fazer uma vasectomia. Então o útero ele se localiza na pelve, normalmente ele fica à frente do reto, do intestino, e atrás da bexiga. Então esse órgão, dependendo da patologia que ele é acometida, ele pode comprimir essas estruturas, tudo, e desencadear muita dor, muito desconforto para a paciente. Então, basicamente, dependendo da indicação da esterectomia, ela pode ser feita a esterectomia total, quando o corpo do útero e o colo é retirado, podendo também ser retirado trompas e ovários. A esterectomia subtotal, em que só o corpo do útero é retirado, fica o colo. E a esterectomia radical, quando é caso de câncer, casos mais complicados, em que todo o útero, colo, corpo uterino, trompas e ovários também são retirados, E também existe a possibilidade da esterectomia vaginal, em caso de prolapso, quando por muitos partos, de repetição, sem uma assistência obstétrica adequada, o útero, com a idade, ele sai pela vagina. Então, essa retirada do útero também pode ser feita por via vaginal. A rede pública faz a vasectomia, existe todo um preparo que deve ser feito antes para o paciente, Ele deve passar por entrevistas de planejamento familiar, geralmente é um psicólogo que faz, e exames pré-operatórios para que seja submetido a essa cirurgia. Por que o temor masculino? Muitos homens têm um desconhecimento ainda sobre o procedimento cirúrgico. Tudo que você desconhece, realmente existe um medo maior, é natural mesmo do ser humano. O homem, geralmente, quais são as dúvidas geralmente que eles têm? Poxa, o procedimento dói ou não dói? Essa é a primeira dúvida que traz medo ao paciente. Mas o procedimento de vasectomia é um procedimento muito simples, Ele é feito geralmente com uma sedação para o paciente dormir e trazer mais conforto para o cirurgião e para o próprio paciente durante o procedimento, Ou seja, vasectomia não dói. Além disso, uma anestesia local também é feita, Outros homens têm dúvidas assim, poxa, Rafael, será que vai mexer com a minha função sexual? Eu vou ter disfunção erétil? Então, isso é uma coisa que também leva medo ao homem. E diria para vocês, a vasectomia não mexe em nada com essa parte de função sexual ou com disfunção erétil. A vasectomia não causa disfunção erétil. Então, é mais por um medo, um preconceito, às vezes, que a população tem, a população masculina. Alguns ficam brincando um com o outro. Então, tudo isso gera realmente um mito que a gente precisa acabar a partir de hoje. Quais são as indicações da esterectomia? Não é só por mioma. Existem outras formas, sangramentos que não respondem ao tratamento clínico, caso de endometriose, câncer,
Então, tem outras comorbidades, outras patologias que têm indicação da retirada do útero. Mas a gente tem que estar avaliando, cada paciente tem que ser avaliado individualmente. Então, normalmente, são pacientes que às vezes elas estão espoliadas por muitos sangramentos, tudo, então tem que corrigir a anemia. Pacientes que são hipertensas, idem, a pressão, o cardiologista tem que manter essa pressão controlada. Pacientes diabéticas também tem que ser controladas. Alguns cuidados, quer dizer, todo esse pré-operatório é avaliado, essa paciente como um todo, com equipe multidisciplinar, né? E também não esquecer do apoio psicológico, né? Como é que essa mulher vai estar enfrentando a retirada do útero, como vai ser essa cirurgia para ela. A vasectomia é um método anticoncepcional seguro. É claro, nenhum método anticoncepcional é 100% eficaz. Isso precisa ficar bem claro. Porém, dentre as chances de falha de uma vasectomia, está muito baixo, né? Menos que 1% dos pacientes fazem essa recanalização e acabam engravidando as suas parceiras. É um processo que nós chamamos de day hospital, né? Ou seja, não há internação do paciente. Ele entra, faz o seu procedimento cirúrgico e no mesmo dia vai embora para casa. Como eu falei anteriormente, é feita uma sedação para o paciente dormir, existe mais conforto para o cirurgião e para o paciente no momento da cirurgia. E terminado o procedimento, assim que ele bem acordado, ele se alimenta e pode ir embora para casa no final do dia. O pós-operatório na mulher que submete a esterectomia, né? Pelas técnicas cirúrgicas mais adequadas, por exemplo, hoje existe a videolaparoscopia, que são feitos pequenos orifícios, pequenos cortes no abdômen, né? E ali é feita a retirada do útero, que é tirado na totalidade dele pela vagina. Então, o pós-operatório é muito mais tranquilo, né? Com relação ao início da atividade sexual, após a cirurgia de vasectomia, o que o homem precisa ficar atento? Pessoal, depois que faz a cirurgia, existe um período de recuperação normal do procedimento cirúrgico. É necessário esperar cicatrizar os pontos e tudo isso geralmente envolve em torno mais ou menos de 2 semanas. A partir desse período, o homem poderia voltar a ter a sua atividade sexual, porém lembrando, essa atividade sexual deve ser feita com proteção. Né? O homem precisa usar o preservativo ou a mulher continuar a tomar o seu anticoncepcional. Porque nesse período pós-cirurgia, o homem ainda pode engravidar, ele pode ter filhos. Que período é esse que a gente aguarda, por exemplo? Em torno de mais ou menos de 20 a 30 ejaculações, né? Ou seja, um período mais ou menos em torno de 2 a 3 meses. Esse homem vai se relacionar com a sua parceira ainda usando um método anticoncepcional. Após esse período, é feito um exame de espermograma, que é a análise do sêmen. Se tiver tudo zerado, ou seja, sem a presença de espermatozoides lá dentro, aí sim o paciente está autorizado a ter relação com a sua parceira sem algum método contraceptivo. Recomendação básica, pelo menos a recuperação em média de 4 a 6 semanas, né? O paciente deve evitar dirigir, pegar peso, né? Evitar ter relação sexual. Né? Basicamente é isso, não fazer muitos afazeres pesados, né, de casa. A vasectomia, existe cirurgia para reversão, sim. As taxas de reversão elas variam de acordo com o tempo que foi realizado a cirurgia de vasectomia. Por exemplo, se você fez uma cirurgia de vasectomia com menos de 5 anos, as taxas de reversão elas são maiores. Em torno de 70% a 60% dos casos, a gente consegue reverter, tá bom? É uma cirurgia bastante delicada, é feito com auxílio de microscópio, com fios cirúrgicos muito fininhos, né? Mais fino que um fio de cabelo, para a gente conseguir religar os canais deferentes novamente. Tá bom? Mas existe essa cirurgia, é importante que a população saiba e que as maiores taxas são até 5 anos de vasectomizado. Então, o que é que muda no corpo da mulher após a esterectomia, né? Ela não vai mais menstruar, não vai poder mais engravidar, né? Porque o útero foi retirado. Agora, se essa mulher vai depender da técnica e qual foi a causa que levou à retirada do útero. Porque se é retirada do útero simplesmente não foram retirados os ovários, essa transição, mesmo ela sem menstruar, tudo é mais tranquila. Agora, em casos que os ovários são retirados, os 2 ovários, a mulher entra bruscamente numa menopausa cirúrgica. Então, vem calores muito fortes, a mulher
pode ter diminuição do desejo sexual, da libido, a lubrificação vaginal é diminuída, porque os ovários, eles são muito importantes na produção dos estrogênios que são responsáveis por essa lubrificação, né, e pelo desejo sexual também. Mas tem que também avaliar como é que a mulher vai estar se sentindo, né? Algumas mulheres, o útero, ele está diretamente ligado, né, na maioria do pensamento feminino, à feminilidade dela. Então passa medo, receio dela não se sentir mais mulher, algumas relatam de se sentir oca, vazias, né? Como é que o parceiro vai estar recebendo essa mulher, né? Vai depender também de como era essa vida sexual que essa mulher tinha antes. As diferenças dos sexos são perceptíveis quando ouvimos profissionais de saúde específicos de cada área. É muito importante que homens e mulheres conheçam seu corpo para melhor cuidar da sua saúde.